Muito boa noite, você que nos assiste aí pelas redes sociais. Bem-vindos ao Conexão Real Parque Melhor, um programa que visa melhorar o bairro, conectar vizinhos, transformar o bairro. Muito obrigado pela sua audiência. Continue aí nos seguindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma figura incrível que é o Samuel Kiss, especialista em hipnoterapia e saúde mental. Bem-vindo, Samuel. Prazer ter você com a gente hoje aqui nessa noite. Muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e com certeza prestigiar aqui o podcast do Real Parque Melhor, que a ideia é melhorar ainda mais o Real Parque. É isso aí, né? É isso aí. Bairro que nós somos apaixonados. Esse bairro é uma paixão. Você mora lá faz tempo ou não? Eu moro lá há mais de 15 anos. Caramba, então o cara é um real parquense, né? Vamos dizer assim. O cara é um real parquense. Que, aliás, hoje, né, o impacto da saúde mental, né, o autoconhecimento no cotidiano, é uma coisa que às vezes é simples para algum e às vezes é complicado para outros, né? Tem gente que às vezes filosofa demais, às vezes tem gente que tem ali um trauma, um problema, uma situação, né? E nem todo mundo às vezes consegue se desenvolver bem, se entender bem. E aí, às vezes, a ajuda de um profissional, ela acaba vindo, né, a calhar e acaba trazendo soluções. O Samuel vai falar para a gente bastante coisa hoje sobre isso, um conteúdo que eu acho muito relevante para você que está nos assistindo, e isso vale para todas as idades, para todos os gêneros. Eu quero antes chamar um breakzinho rápido do nosso comercial. Vamos lá, produção? Voltando aqui, o caminho até a hipnoterapia é uma longa trajetória, imagino às vezes, né? Samuel, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal. Samuel Kiss, que chegou até aqui. Conta um pouquinho pra gente entender quem é Samuel Kiss. Perfeito. Então, basicamente, a minha curiosidade pela mente começa lá na minha infância, né? Quando eu era mais ou menos lá com uns 12, 13 anos, eu era magro e meio que virou uma chavinha e do nada engordei. Engordei muito ao ponto de ter apelidos como bunda de foca. Era muito gordinho. Isso no físico? No físico mesmo, bem gordo. Exatamente, apelidos como pera. E isso me incomodava muito, porque eu era magro. Era um bullying da época. Isso, exatamente, eu era magro. E todo mundo falava, vai fazer dieta, vai emagrecer e não sei o quê. E eu sabia o que eu tinha que fazer, mas não conseguia fazer, né? E, de fato, quando a gente olha para a história da grande maioria das pessoas hoje, a grande maioria sabe o que tem que fazer, como fazer, quando fazer, mas não consegue fazer. E, às vezes, não tem aquele impulso, né? Ou aquela autonomia de falar, não, vou fazer algo e vou mudar. Exatamente. E nesse inteirinho eu comecei, então eu preciso emagrecer, eu preciso me apaixonar por atividade física. Já era apaixonado. Eu me formei em educação física e qual a minha surpresa? Sei lá, 60% dos educadores estavam com sobrepeso. Eles sabiam o que fazer, quando fazer, como fazer e não conseguiam fazer. Não tinha o caminho, às vezes, ou o impulso mesmo, né? Ou a proatividade, né? E falar, não, vou mudar isso agora, né? Porque e me formando, eu encontrei essa mesma história. Porque daí eu falei assim, vou estudar a nutrição, vou estudar a bioquímica. Fui fazer pós-graduação dentro do INCOR do HC. Caramba. Os caras mais tops do mundo. Que legal. Eles sabiam a parte neuroquímica, a parte teórica, mas na prática eles também não conseguiam fazer. Caramba, que fantástico. E a parte da hipnoterapia, Samuel, o que é hipnoterapia? Basicamente, é exatamente isso. É entender que a nossa mente tem uma camada consciente e uma camada subconsciente. O que é a camada consciente? É aquilo que eu me proponho a fazer.
Ah, eu sei. Ah, eu quero, sei lá, parar de fumar, eu quero fazer uma dieta, eu quero ir para academia. E eu vou lá e pago a academia. Sim. Só que existe uma programação subconsciente que cria comportamentos que muitas vezes nós nem percebemos, Que te leva a realizar ou não. que te leva a comportamentos que são contrários àquele desejo. Ah, Em geral, por interessante. exemplo, o cara fala, eu vou treinar amanhã. E ele dorme mal hoje, Dorme mal hoje. ele já foi dormir tarde, ele bebeu, sei lá, uma cerveja, um vinho e não acorda Não no outro acorda no dia. seguinte. E na linguagem comum, ele se boicotou. Sim. Sim, mas racionalmente ninguém se boicota. Ninguém. Ele sabia do compromisso, mas ao mesmo tempo o inconsciente entrou numa outra vibe e Exatamente. aquilo não permitiu com que ele realizasse ali aquela meta ou aquele objetivo. Então, basicamente, o subconsciente é uma programação, que ele é programado através das nossas experiências. Com a hipnoterapia, eu consigo acessar essas programações e aí sim eu consigo reprogramá-las. Seja traumas da infância, Legal. seja processos emocionais mal resolvidos, seja crenças que não fazem sentido mais hoje. Por exemplo, sei lá, eu vi na infância que o dinheiro era sujo Sim. e hoje... Muitas vezes eu estou carregando isso com uma bagagem que fica imutável. Pois é. E com a hipnoterapia a gente consegue acessar essa camada, eu falo, Legal. de limpar aquela sujeira debaixo do tapete. Faz uma revisão naquilo, né? Fala, Exatamente. opa, não é bem assim, essa peça aqui, aquela peça é ali, né? É quase como, né, na infância, falava, tomar leite com manga, né? Exato. Você fala, não tem nada a ver, vem cá, pode tomar esse leite com manga, e o cara passa a tomar o leite com manga para ir treinar. E ele não tem o resultado que foi inventado, foi construído na infância. Com a hipnoterapia a gente consegue remodelar a mente. Legal. E eu gosto de explicar que é como alinhar a Como mente alinhar? consciente Você tem ali um alinhamento com o que... subconsciente, com o desejo subconsciente. Aí você vira Show. uma potência. Show. Então, eu acho que é assim que você descobriu essa prática, né? E acabou decidindo Exatamente. tornar isso uma profissão. Você falou, poxa, aqui tem uma história que entra ali, atinge essa camada com aquela linha e aí Exato. tem o resultado disso é uma mudança de comportamento, saúde, bem-estar, né? E Exato. noites de sono bem dormidas, né? Disciplina, Questões bem foco. resolvidas, família, foco, disciplina. Sensacional. Muito bom. Vou fazer mais um breakzinho rápido aí. Vamos lá, produção. Samuel, me fala uma história aqui sobre mitos, verdades e aplicações práticas. Então, desmistificando a hipnose, o que é e o que não é. Por exemplo, eu consigo pegar o dado agora e falar, hipnotize, você é um sapo. E hipnotiza o dado aqui, o dado sai pulando como um dado. Quem não sabe é o nosso querido amigo da produção. Tá aqui junto o Dado, o Ryan, Gabriel, que fazem essa história acontecer. Então eu posso chamar o Dado e hipnotiza o cara, igual o tio Bem Dormido, Bem Dormido. Lembra do Bem Dormido? Sim. Bem Dormido, o cara dormia. Você é um sapo, o cara vai pulando o sapo. Então, o que é e o que não é aí, desmistificando a hipnose? Bom, primeiro ponto, essa é uma ótima pergunta. A hipnoterapia é um estado de... A hipnose, ou a hipnoterapia, é um estado de consentimento. Então, é muito legal quando você via o Bem Dormido no palco. O que você não vê é que antes ele tinha um papo que a gente chama de pre-talk. É uma conversa prévia. Eu tenho que explicar para a pessoa, eu tenho que alinhar. Se a pessoa falar, eu não quero participar desse processo, ela não vai entrar em hipnose. Tá fechada para isso, não vai conseguir. Exatamente. Então, se o dado não quiser virar um sapo, não quiser passar por essa experiência, não vai acontecer. Tá. Legal, entendo. E casos comuns que procuram hipnoterapia, ansiedade, fobia, vício, autoconfiança, quais são os casos mais comuns que procuram um profissional como você? O meu problema é autoconfiança, o meu problema é... Sei lá, quais são os mais comuns assim? Bom, os casos mais comuns ainda são ansiedade, depressão e síndrome do pânico. E são realmente os casos que têm um resultado absurdo. Não que ela não tenha resultado para tabagismo, para performance, para foco, para disciplina. Eu mesmo parei de comer açúcar com hipnoterapia. Eu zerei o açúcar. Legal. E o fato é que para ansiedade, para o desmame de medicação, para depressão, para síndrome do pânico, o resultado é muito rápido.
Isso porque a gente, com a hipnoterapia, trata a causa, a raiz do problema, que está no subconsciente. Um dos mitos da hipnose, que as pessoas têm medo, né, que tem muito misticismo, é que a hipnoterapia deixa a pessoa inconsciente. Claro, então, a pessoa fala, nossa, eu vou perder minha consciência, Isso, né? eu vou ser manipulado, eu vou virar um sapo. Pois é. E, na verdade, Não é isso isso, não né? acontece. Não é isso. Existe um contexto que Estado a pessoa... meio de transe, né? Tem um transe ali, né? Mas no fundo a pessoa está aqui nesse plano e sabe o que está acontecendo. Está o tempo inteiro né? consciente no ela vai controle das como funções. ela acessar, não sei, ela acessar gavetas, né? Ela está ali, ela acessa uma gaveta ali, mas ela está na sala, né? Isso. Então ela pode interromper o processo a hora que ela quiser, ela pode interferir, ela pode não aceitar. E, então não tem nenhuma perda de controle. Entendi. Na verdade, como é o caso da ansiedade, da depressão e do pânico, a hipnoterapia é retomar o controle da nossa mente. Porque, afinal, se eu quero fazer uma coisa e não consigo fazer essa coisa, eu não estou no controle, das minhas funções cognitivas. Exato. Né? E, às vezes, nem, né? não significa não estar disposto, não significa não estar no controle, né? Exatamente. E, por exemplo, como funciona a sessão? Ela é algo para todo mundo... Crianças, jovens, adolescentes, velhos, idosos, homem, mulher. Como é que funciona isso? A sessão ela é ampla para quem quiser. Como é que funciona isso? Bom, ótima pergunta. A hipnoterapia ela demanda da linguagem falada. Não quer dizer que a hipnose não aconteça. Certo. Mas para fazer uma sessão de hipnoterapia, eu preciso da linguagem falada e da cognição. Então, existe uma idade mínima para você atender crianças. No meu caso, eu não atendo crianças abaixo de 13, 14 anos. Adolescentes, né? Mas existem pessoas que atendem a partir dos 7, 8, para tratar traumas específicos. Apesar de casos pontuais, eu já atendi. Mas meu foco são pessoas a partir de 13, 14 anos... E aí não tem idade, não tem limitação, funciona para todo mundo. Aí vai até todas as idades, todo mundo... Está vivo, entra em hipnose. E uma questão, a hipnoterapia, a hipnose, há uma faculdade para isso? Há um colegial? Como é que funciona a parte universitária da coisa? É uma formação, é uma profissão, é o quê? Como é que é isso? Boa. No Brasil, ela é uma formação, mas que não é dentro de um contexto de universidade. Certo. A hipnoterapia ela não está embaixo de cadeira nenhuma. Não é como psicologia, por exemplo, e aí você tem uma divisão ali. Então, por exemplo, o psicólogo pode usar a hipnose, o fisioterapeuta pode usar a hipnose, o médico pode usar a hipnose, o dentista pode usar a hipnose. Está dentro da área da saúde. Certo. Futuramente, existem projetos para transformar ela de uma área dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade. Mas hoje existem só formações no contexto psicoterapêutico. Só no isso aí que eu queria dizer, psicoterapêutico, isso, né? Exatamente. Sensacional. Vamos lá para mais um breakzinho, pessoal. Vamos chamar nossos assinantes, patrocinadores do nosso querido Conexão Real Parque Melhor. Gente, antes da gente continuar aqui nesse nosso próximo bloco, eu trouxe para vocês algumas coisas para pontuar que aconteceram durante o bairro. Vou pedir para a produção mostrar aí um pouquinho do asfalto, porque essa semana nosso bairro, um quarteirão do nosso bairro ganhou um asfalto. Vamos ver na tela, produção. Olha aí, ó. Aí é na Barão de Campos Gerais, né, entre a Melgaço e a Montemor, tá? O pessoal trabalhou a noite inteira aí e conseguiu fazer um trabalho muito bom, né? Para quem lembra, essa esquina aí, a gente tinha muito problema com carro que batia na valeta e na sarjeta, a rua extremamente esburacada. Quer dizer, né, o asfalto ele é bem-vindo. Embora o asfalto ele havia sido prometido para nós, quem é da turma do Real Parque, que seria feito o asfalto inteiro no bairro até dezembro de 2023. Então, senhor prefeito, senhor subprefeito,
Vocês têm um débito com o Real Parque, hein? Nós estamos aguardando essa promessa aí, né? Vamos ver o próximo aí, Gabriel. Olha o tamanho da máquina aí, ó. Samuel, você escutou isso aí, cara? Escutei, na esquina de casa. Ó, os caras trabalharam, os caras são bons, hein? E foram rápidos mesmo. Eu cheguei, eu passei ali umas 11 horas da noite, tava eles fechando a rua. Agora eu só não consegui entender por que fizeram só um quarteirão e no dia seguinte fizeram mais um quarteirão que vai ali até Bernardo Sanches também, né? Vamos ver o resultado aí, Gabriel, que é a próxima. Resultado final. Olha aí que bacana. Ficou até uma foto aí de um cartão postal, né? Olha aí que legal. Ficou bem legal. Agora precisa acabar a rua inteira, né, prefeito? Prefeito Ricardo Nunes, nosso amigo. Te ajudei na tua campanha, hein, prefeito? Aliás, quero fazer um convite para o senhor vir aqui, bater um papo com a gente sobre o bairro. Agora, no dia 31, nós vamos vai inaugurar uma UBS nova no bairro, uma obra maravilhosa, desde a época de Bruno Covas, isso aí. Vai inaugurar agora dia 31, o prefeito deve vir no bairro e quero convidar o prefeito, vem aqui no Conexão bater um papo com a gente. O prefeito, o convite ao subprefeito, que agora o subprefeito Alessandro Formigoni. Forte abraço, Alessandro, vem aqui. Já mandei o ofício aí para a subprefeitura convidando para a gente ter uma entrevista. Então vem para cá. Outra coisa que eu quero mostrar, eu quero mandar um recado aí para o pessoal da CET. CT, dá uma olhadinha em algumas placas do Real Parque, como é que elas estão. Vamos lá, Gabriel. Olha que beleza essa placa. Essa placa, ela diz o quê? Para quem? Né? É uma placa de trânsito que está lá, meia tombada, apagadinha, não serve para nada, serve para uma poluição. Né? Vamos ver mais uma, Gabriel? E essa aqui? Olha aí que beleza de sinalização de trânsito. Amassada, apagada. Ali é proibido. Proibido o quê? CT é proibido o quê ali? Não está dizendo que é proibido, né, ali. Praticamente ali o postinho caindo. Vamos ver a próxima? Olha essa. Proibido o quê? Proibido nada. Proibido nada. Do lado da árvore. Essa foto foi feita ali, ó, com geolocalização no dia 8 de março. Vamos ver a próxima. Olha essa aí. Entende por que às vezes passam carros aqui a 60 por hora? Porque não dá para saber qual é a velocidade limite, né? Que, aliás, essa aqui, Barão de Montemor, sobe muito carro contramão aí. CT, contamos com a fiscalização intensa de vocês. Eu, particularmente, já fiz dezenas de pedidos e agora vou fazer esse pedido aqui aberto para o Brasil, para o mundo. Venham fiscalizar o Real Parque. Vamos ver a próxima. Olha essa aí. Tem uma placa de lombada, 50 metros, ok, ali tudo bem. Olhando bem, dá para ver que é um número 30 ali de velocidade. Mas quem passa ali não vê nada, só vê uma placa em branco. A próxima. Olha aqui, ó, fiz um círculo, a foto não está tão com uma nitidez muito boa, mas se vocês olharem ali dentro do círculo, é uma placa de velocidade. É para quê? O passarinho, isso daí? São para as aves olharem quanto que elas vão voar, quantos por hora. Vamos ver a próxima. Olha essa aí, que beleza. Não está tão nítida também, mas dá para ver que não é nada. É uma placa que não indica nada. Tudo isso dentro do Real Parque. E a próxima... Olha essa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ela está atrás dos arbustos ali, das árvores. Então ela indica uma lombada. Com frequência você vê carro voando nessa lombada aí. Espero que não seja o seu. Então vamos ver o resultado do asfalto aí. Vamos lá. Aqui é o encontro da Barão de Montemor, quando ela fica a mão única. É o espaço da feira que todos vocês já sabem. E essa aqui à direita é aqui a Dauro Cavalaro, tá? Essa rua, quando foi feito o asfalto, não chegaram a completar aí as sinalizações de trânsito, tá? Então os carros entram contramão. Nesse miolo que você vê a placa ali de proibido contramão, ali tinha que entrar uma zebra, entrar uma tartaruga, né? Para que o carro que vem da Rua da Feira não vá à contramão subindo por essa rua, o que é um perigo. Eu mesmo já quase fui atropelado ali mais de 2 ou 3 vezes. Vamos ver o resultado aí, nosso amigo do CET conseguiu um avanço. Olha só aí que beleza ficou a zebra e a faixa de segurança. Agora tem faixa de segurança para atravessar lá para a Praça das Artes. Um abraço aí ao nosso amigo Bira do CT, que me atendeu muito bem e de prontidão me ajudou
com essa sinalização. Bira, grande abraço e me ajuda a concluir. Tem muita coisa no Real Parque para a gente concluir com sinalização de trânsito horizontal e vertical. Tá bom? Vamos lá, vamos virar a página aqui. Continuar com o Samuel aqui. Samuel. A van, mostra a van antes aí. Dá uma olhada no que aconteceu. Gente, aqui vocês veem uma van que simplesmente parou em frente à saída de um morador do Franz. Um abraço, Franz, morador antigo, mora há mais de 300 anos no bairro, né, Franz? Brincadeira. Mas mora uns 60 e poucos no bairro. Olha aí, não deixou o Franz. O Franz teve que trabalhar de Uber, porque o cidadão parou a van às 9, sumiu e voltou a 1h da tarde. 9, 10, 11, 12, 4 horas estacionadas na frente da casa do nosso amigo Franz, com uma placa de proibido estacionar e tudo mais. Então, assim, não tem placa de trânsito, não tem sinalização, não tem fiscalização. Então, vamos colaborar, né? É isso. Bora para a próxima. É isso? Isso aí. Vamos lá. Vou seguir com o Samuel aqui. Samuel, hipnoterapia no contexto urbano e no Real Parque, né? Porque você sabe que esse programa ele sempre puxa a história um pouquinho para o Real Parque. Como o ritmo acelerado da cidade ele afeta a saúde mental, ao seu ponto de vista? Bom, isso já é comprovado cientificamente, que eu vou falar. Atualmente, a gente está vivendo cada dia mais com mais demandas. Então, hoje, o celular traz a notificação na hora que você está na cama, antes de dormir, ao acordar, é como se o seu cérebro não desligasse. Então, o contexto urbano traz uma cobrança de você estar sempre acelerado, de você estar sempre cumprindo os prazos que você Plugado, ligado, antenado. Isso, acelerado, que é um contexto de ansiedade. Então, no contexto urbano hoje, toda essa cobrança vai gerando ativações no cérebro que potencializam o quê? Ansiedade, síndrome do pânico, estresse, problemas de insônia, problemas com alimentação. Quanto mais acelerado, quanto mais nervoso, mais tendência à compulsão, seja por álcool, por comida. Então, nesse contexto, nós vivemos sobre uma grande pressão. E que se você não fizer a gestão dessas emoções, o que acontece é que você vira uma bomba relógio, você vira uma panela de pressão. O copo transborda em algum momento. Exatamente. Então, nesse contexto, a hipnoterapia vem para te ajudar a lidar melhor com esse processo de pressão e fazer com que você consiga lidar com esse estresse, fazendo uma gestão melhor das emoções. Perfeito. E a importância de buscar aí o equilíbrio emocional, mesmo dentro do nosso bairro, né? Quer dizer, que dica você dá para que se busque o equilíbrio emocional no bairro, por exemplo? Atividades esportivas ou caminhadas, ou contemplar as praças. Você sabe que o Real Parque tem 24 praças, né? Já falei isso aqui antes. São 24 praças. 9 delas têm tutores, 15 delas não têm tutores. Então, convido você que está assistindo a fazer aquilo que estamos fazendo. Adote uma praça. Vamos adotar uma praça até para contemplar quem estiver estressado. A gente vai deixar aquela praça lá para o cara ficar calminho. Fala aí, Samuel. Bom, esse é um dos motivos pelo qual eu moro no Real Parque, né? Tem horas ali que parece que você está no interior, que você está fora de São Paulo, né? Uma das formas de você fazer gestão da emoção é estar em contato com a natureza. Vai dar uma caminhada na praça, fazer exercício físico, fazer uma atividade laboral. Então, tem muitas praças ali no bairro, vai dar uma caminhada, conversar, encontrar vizinhos, se relacionar. Contemplar o verde, escutar os pássaros, né, Samuel? De manhã no Real Parque lá, a gente tem uma variedade de espécies, né, de aves lá que é incrível. Então, eu acordo muito cedo, né, cara? Muito cedo para alguns, né? Para outros muito tarde, mas eu... 10h30 da manhã eu acordo. Não, brincadeira. 6h30 eu tô de pé, né? 6h30 eu tô de pé, cara, e eu gosto de abrir a minha sacada e tomar meu café olhando pra minha sacada, porque aí... Eu não sei se você faz isso também, você deve fazer, mas, cara, são tantos pássaros e aquele silêncio, aquilo dá um reset, né? Pra quem tem um pezinho no TDA ali, né? Que é uma delícia, né, cara?
Então, por exemplo, contemplar o verde, plantar uma árvore, fazer um paisagismo. Ali no Real Parque, ele proporciona, né, cara? Diferente, o cara mora na Paulista. Aí não tem jeito. Na Vila Olímpia. Vila Olímpia, aquela É só correria. concreto. Só concreto, né, cara? Né? Então, pô, a gente que tem ali um lugar verde. Cara, nós vamos fazer logo mais aí com a produção, viu, pessoal? Vamos fazer um vídeo ali de drone de cima do Real Parque, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, da maravilha que é esse nosso bairro. E o Samuel, aqui, ó, vamos lá. Você já atendeu pacientes do Real Parque, obviamente, né? E como é que você vê o potencial da comunidade local para temas de saúde emocional e autoconhecimento? Eu tenho muitos pacientes do Real Parque. Na verdade, como eu falei, eu sou apaixonado pelo Real Parque. Eu acho o Real Parque simplesmente fantástico. E, cara, eu tenho muitos pacientes, parceiros no Real Parque. E eu ajudo essas pessoas a se conectarem consigo mesmas. Mas existem múltiplas opções dentro do Real Parque, como o Mundo das Artes, da Isabel. Ah, é, o Mundo das Artes da Isabel, que é uma ótima terapia ocupacional. Exatamente, Aqui, como ó, uma dá uma olhada válvula aqui, de ó. escape, que realmente vai ajudar a pessoa a... Bem lembrado, hein, Samuel? Bem lembrado. Samuel, a gente estava aqui antes de ó. começar. Olha aí, ó. Mundo das Artes. Um abraço, Bel. Aí, aliás, a Bel essa semana fez um evento maravilhoso, uma collab junto com a Kika. Um beijo pra Kika, um beijo pra querida Bel. E fizeram uma collab lá que foi um sucesso, né? No ateliê, né? Tem a parte de pintura da Bel, que é incrível. Ela pinta, umas porcelanas, história muito legal. Tem aulas e tal. E a Kika fez uma collab com uma parte de uns tecidos, umas histórias bem legais. Dá uma passadinha na Bel, dá uma olhada lá no Mundo das Artes. Vai fazer uma terapiazinha ocupacional, vai fazer uma aula lá. O Samuel garante pra você. Mais um breakzinho, gente. Vamos lá, Gabriel. Eu quero aproveitar e mostrar de novo isso aqui para você que está nos assistindo. Esse aqui, dá um zoom aí, produção. Esse aqui é o primeiro guia impresso do bairro do Real Parque. Um material produzido com muito carinho para você saber tudo que você tem ao seu redor, com os melhores restaurantes, os melhores locais, com as novidades do bairro. Traz a matéria sobre economia circular, sobre segurança, traz a matéria sobre dados da dengue, da saúde. De novo, falei há pouco, o novo posto de saúde vai inaugurar agora no dia 31, tá? No meio desse nosso guia tem um mapa do bairro, olha que bacana esse mapa. Tá? Um mapa que contempla aí todas as ruas e também a gente conseguiu iconizar ele, né, e marcar com alguns lugares aí do bairro. E para você que não conseguiu ter acesso a uma versão física como essa, porque foram produzidas somente 5.000 unidades. O bairro tem mais de 17.000 pessoas, fora o rotativo. Então produzimos 5.000 que não deu nem para o cheiro. Mas no site do Real Parque Melhor, deixa eu puxar para cá um pouquinho, no site do Real Parque Melhor, você encontra esse produto virtual em PDF. Então você pode baixar ele, ter aí no teu celular ou no teu computador, pode até imprimir, se você quiser, tá bom? Acesse o site lá, www.realparquemelhor.com.br, vai lá na aba, lá no menu, vai estar lá, podcast para você ver esse episódio, e vai ter também diversas fotos de eventos, matéria do bairro, e aí vai ter o guia do Real Parque Melhor. Fechado? Obrigado. Vamos lá. Essa outra etapa aqui, Samuel, a conexão entre a mente, a comunidade e a qualidade de vida. Isso aqui é mais complexo, né? Então, a conexão entre a mente, a comunidade e a qualidade de vida. Como o bem-estar individual afeta a convivência da comunidade no seu prisma aí
Olha, eu vou falar no meu prisma e vou falar também cientificamente, tá? Então, no meu prisma, eu já falo para todo mundo, se trata. Porque se trata. E seja uma terapia ocupacional, uma meditação, você buscar uma forma de você ter uma válvula de escape para lidar bem com o estresse, com as emoções, porque é comprovado que você vai criar um contágio emocional. Isso é comprovado. A minha emoção interfere na sociedade. A Total. minha emoção interfere nos relacionamentos. Total. Existem estudos que uma pessoa deprimida, ela interfere num raio de 1 quilômetro das pessoas ao seu redor. Caramba, tudo E isso. isso é ciência. Então, o fato é que se eu não me trato, eu vou estar criando um ambiente disfuncional. Claro. Se eu não faço a gestão das minhas emoções. Contamina, né? Exatamente. Então a gente conhece aqueles ambientes tóxicos onde o chefe, onde um funcionário é tóxico Claro. e depois de um tempo ali fica inacessível, ninguém suporta. Uma vibração pesada, né? Um clima meio... E, por exemplo, Samuel, o que fazer nesse caminho para não chegar no nível dele? Pô, devo fazer yoga, devo escutar mais música, devo ter um tempo para mim, ter um reset. Por exemplo, no Google, a gente sabe que no Google e em outras dessas gigantes aí do mundo digital, o pessoal tem uma folga para ir fazer academia durante o dia ou para ir surfar, né? Então, o que você recomenda para que esse copo não transborde? Yoga, a gente falou tudo bem, terapia ocupacional, passear no parque, dar uma volta, mas, por exemplo, na rotina do dia a dia. Bom, então levante de manhã, desperte, faça uma oração, uma concentração, olhe, abra a janela e agradeça a Deus por aquilo lá. Quer dizer, o que você recomenda para você ter um dia mais suave? Vamos falar assim. Perfeito. Treinar, fazer exercício físico tem que ser obrigatório. Já é mais que comprovado que, por exemplo, exercício físico ajuda mais do que remédio na depressão. Endorfina, né? Libera endorfina. Na ansiedade. Não estou falando mal do remédio, tá? Eu Claro. estou falando que isso são comprovações. Claro. Uma coisa não substitui a outra. Muitas pessoas já têm muita comprovação sobre a meditação. Só que para muitas pessoas é muito complicado. Então você pode usar áudios guiados que te ajudam. Você pode usar a yoga para te ajudar na respiração, práticas respiratórias. Muito bom. Ativam o nervo vago, que vão dar aquela sensação de calma, bem-estar, calmaria. De zen. Utilizar o contato com a natureza. E olha, pasme, a conexão com outro ser humano é comprovado que ajuda demais. Sobretudo aquela conversa que não é tóxica, né? Aquela conversa com um amigo, com uma pessoa do bairro. Às vezes te leva para um conhecimento, né? Exatamente. Te agrega, né? Uma história que você, poxa, primeiro a pessoa com uma energia boa, né? Que aí você tem aquela troca. Isso. E segundo que acaba agregando, né? Muito bem. E a hipnoterapia como ferramenta de transformação pessoal e social, por exemplo, né? Quer dizer, ela, obviamente, a técnica da hipnoterapia, obviamente, ela ajuda o sujeito a ser transformado, né? Então, como é que é isso? Quer dizer, é uma ferramenta essencial, é recomendada para tudo e para todos. Como descobrir qual é o momento de utilizá-la ou procurá-la, né? Então, o que você me fala sobre essa parte aí de transformação pessoal e social? Olha só, existe uma curiosidade. Ela é indicada para todos, tá certo? Não existe restrição, nem de idade, nem de sexo, de problema nenhum. E não existe efeito colateral. Ela é benéfica para todos. Porém, na grande maioria das vezes, as pessoas que buscam hipnoterapia são aquelas pessoas que já passaram de todo o limite, o corpo transbordou, a saúde está pegando, porque é um fato. Depois que o emocional explode, ele vai começar a respingar na saúde. A pessoa talvez vá procurar, e nem sempre procura, mas depois que isso explodiu, né? Acho que deve ter um momento onde a pessoa fala, opa, estou recebendo sinais. Exato. Né? Há sinais, né? O cara acorda, bom dia, cacete, né? O cara, bom dia, fala, estou recebendo sinais, né? Então... Tem que mudar, né? O alerta está mudando. Então, a hipnoterapia, nesse contexto de transformação, ela serve para quem quer mudança, precisa de mudança rápida e eficiente.
Por quê? Porque ela é muito mais rápido que os outros contextos terapêuticos. Claro. Por quê? Porque a gente vai direto no Vai subconsciente. direto no subconsciente, ela tem uma ação ali que ela é, né? Vai na veia ali, né? Exatamente. Então, outros processos que demoram muito mais tempo, a hipnoterapia vai resolver em 3 meses, 6 meses, às vezes em uma sessão. Eu não gosto de colocar em uma sessão, Não dá porque pra parece um determinar. processo mágico. Não tem nada de Tem nada mágico. de mágico. É. Só que tem de sensibilização de sintomas, por exemplo, de ansiedade, de síndrome do pânico, já em uma sessão. Não que o tratamento seja uma sessão, mas o resultado já é perceptível em uma sessão. E no caso de fobias? Eu tenho uma amiga minha, ela tem, poxa, ela tem minha idade, ela é dos anos, ela tá com 50 por aí. Cara, ela não entra em elevador ela é minha amiga desde criança. Kelly, beijo, linda. Minha amiga desde criança, ela não entra em elevador. Então, por exemplo, se ela vai na tua casa, você mora no 22º, ela vai de escada. Então, o que significa isso? Significa que a mente tem uma dor, tá? E o problema disso é que, em geral, as pessoas falam assim, ela teve um trauma com o elevador. Esquece, não precisa ter sido diretamente correlacionado com o elevador. Eu já atendi casos de fobia que um dos momentos cruciais e marcantes na infância era a criança levando uma bronca e ficando presa dentro do banheiro. Caramba. Num lugar muito fechado. Ali, enclausurada. Isso, exatamente. Então não tem que ter correlação direta com o elevador. Mas o resultado é quase que instantâneo. 1, 2, 3 sessões, ela já começa a andar de elevador. Nossa, cara, que incrível. Então, Kelly, olha, eu vou te dar de aniversário. Ó, a sessão do Samuel, tá? Eu vou te dar de aniversário, porque ela merece, cara. Na verdade, ela mora em Florianópolis já tem uns anos, mas, desde sempre ela não conseguia... Aí eu toquei nesse assunto e me lembrei dela. E me fala uma coisa, como é que o Samuel enxerga uma possível contribuição para melhorar um clima emocional de um bairro? Porque clima de bairro existe, né? Você sabe do que eu estou falando. Quem está me assistindo sabe do que eu estou falando. Nós temos um clima ótimo com alguns e temos um clima horrendo com outros, né? Que querem cancelar o evento na praça, né? Que querem atribuir os feitos desse movimento para sua patente, para o seu colo, né? Que pegam esse livrinho aqui e jogam no lixo. Essa semana nós pegamos 2 pacotes desse livrinho aqui, ó, desse guia, no lixo. Mas mal sabiam que a gente também tem acesso ao reciclado e conseguimos identificar e logo descobrimos os responsáveis. Não vou revelar aqui para não causar constrangimento, mas tem essa parte no bairro. Quer dizer, pessoas que, na verdade, não olham pelo interesse comum, né? Quando a gente fala do bairro, a gente fala, poxa, na pluralidade, vamos, né, dizer assim. Então, poxa, uma praça é interesse de todos. Um asfalto novo é interesse de todos. Um evento, a festa junina, o Dia das Mães é um evento de todos. Você sabe que no ano passado nós fizemos um evento na praça onde nós entramos com ofício para a subprefeitura e pedimos licença, e oficiamos, e foi publicado no Diário Oficial sobre esse evento, autorizando, onde nós reunimos crianças, fizemos... Você foi nesse evento ou não? Não, infelizmente. Fizemos a apresentação de balé, levamos um camarada para tocar violino, juntamos os empresários do bairro, a maioria desses que vocês viram aqui hoje nesses comerciais, cada um fez lá uma história e fizemos um evento, uma delícia, num sábado de manhã, das 10 a meio-dia, 1 da tarde, um sábado de sol desses, com pessoas com animais, umas 60, 70 pessoas foram lá. Você acredita que tem um vizinho do seu lado aí, 50 vizinhos do seu lado que foram fazer um abaixo-assinado para cancelar esse evento? Então tem essa coisa, né? O espírito de unidade às vezes falta. Então, Samuel, minha pergunta para você, sem ser redundante e repetitivo, mas como você enxerga uma possível contribuição para melhorar o clima emocional no bairro? Porque eu também não quero sair dando butinada toda hora em um e outro aí, né? Porque já aconteceu, né? Encontrar um ou outro tem que dar uma butinada, presta atenção, porque no grupo é machão e depois na hora dá uma afinada. O que você conta pra gente aí? Bom, quando a gente fala em comunidade, tudo se estende, né? Começa a mudar um pouco de contexto. Mas a comunidade, quando ela se envolve num tema que é uma ideia central, como o bem-estar do bairro, o bem-estar
das pessoas ali, né? Da maioria, vamos dizer assim, a hipnoterapia ela começa e ajuda a unir pessoas. Então, quando você se trata emocionalmente, quando você, por exemplo, eu tenho áudios de auto-hipnose que eu distribuo gratuitamente. O que é um áudio de auto-hipnose? Você não treina fisicamente? Você treina a auto-hipnose mentalmente, que é um trabalho para você fazer uma introspecção, claro, você relaxa, você internaliza, reflete sobre seus atos, sobre a vida, você avalia e fala, poxa, mas eu sou um cara antissocial, eu sou um cara nervoso, irritado, eu sou o cara sempre dono da razão. Curto, né? Dono da razão, né? Porque a gente vê muito no bairro, a gente vê muito nervosinho no bairro, xingando no trânsito. Exato. Nervosinho que não para idosos na faixa de pedestre. Eu vou começar a tirar foto e vou começar a botar aqui no programa, tá? Porque, pô, ou a gente respeita ou a gente respeita. Senão vai morar numa fazenda. Você mora numa comunidade, trate o próximo como você quer ser tratado. Não é isso? E quando a gente começa, exatamente, quando a gente começa a pensar em comunidade, a gente entende que eu furo um farol vermelho aqui, amanhã eu vou furar com a minha esposa, com a minha Exatamente. filha. É um fato. Então, o exemplo que se dá, ele é perpetuado, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa em contextualizar, trabalhar as pessoas para gerarem mais senso comunitário, e começa de um movimento como o seu, vai aumentando, vai expandindo, vai gerando o contágio positivo. Sim. O contágio de que vale a pena ele vai, né? pagar esse Vai virando preço. uma coisa, vai expandindo, né? As pessoas falam, opa, eu quero estar nessa corrente do bem. Né? Eu quero estar junto nisso. Hoje a gente percebe que esse movimento que ele começou sozinho, né? Eu e Deus praticamente, né? Hoje nós temos aí diversos grupos e subgrupos, né? Um que cuida de praças, um que cuida de carros abandonados, um que cuida de cães e gatos, um de segurança, um de zeladores, um de moradores, um de empresário. Quer dizer, isso acaba ficando muito legal. As pessoas passam a aderir e falam, meu, eu quero me conectar com essa energia. Eu frequentemente encontro vizinhos que falam, Munir, como que eu faço parte dessa história? Como é que eu anuncio no guia? Ou como é que eu viro um voluntário? Ou não, me põe no grupo de moradores para a gente bater um papo ali, encontrar, de repente, negócios, encontrar pessoas legais. Então, essa energia é isso que a gente quer reverberar, né? Agora, nem sempre a gente encontra vizinhos bem intencionados. Mas hoje a gente já sabe quem é de verdade não é de mentira e vice-versa. Vamos fazer um breakzinho rápido aí? Gabriel, por favor. Muito bem, vamos lá. Agora, eu quero te pedir, Samuel, algumas dicas para os nossos telespectadores. Então, sinais de que você pode estar precisando de cuidar da sua saúde mental, nós falamos aí há pouco, né? Práticas simples para começar hoje e melhorar o equilíbrio, também a gente falou um pouquinho, né? Encontrar bons profissionais e como atendimento com o Samuel quis. Isso aqui é uma prática boa. Então, se você se identificou com alguns desses contextos, né? Alguns desses significados, algumas dessas explanações, explicações do Samuel, por favor, entre em contato com o Samuel e vai bater um papo com ele, não é isso, Samuel? Ele tem um consultório que ele vai te atender com hora marcada, a agenda dele é concorrida, que eu sei, mas ele sempre vai ter um espaço para você, principalmente que é do Real Parque, ou seu filho, ou seu marido, ou sua esposa. E tudo isso de um jeito muito bacana, voltado para o seu bem-estar. Então, recomendo que se você se identificou com o Samuel, se você se identificou com o que o Samuel disse, você procure o Samuel profissional para ele te dar um caminho aí de mudança. Você quer falar alguma coisa assim especial? Quando a pessoa vai buscar um profissional, é sempre legal olhar para a história desse profissional, né? Sem dúvida. Então, entra lá na rede social, vê um vídeo dele, tenta buscar mais informações, porque tem profissionais bons e ruins em todas as áreas.
Todas todas as as áreas. Vai ter aquela pessoa, eu nem vejo como ruim, mas às vezes ele está mais preocupado com E tem o que dinheiro. você se identifica, Isso, né? Você se identifica exatamente. com A, não se identifica com B. Isso às vezes não significa que o cara é bom ou ruim. É uma questão de Exatamente. identificação, né? Então gasta um tempinho, olha as redes sociais, vê um vídeo do cara, vê o conteúdo da pessoa, tenta entender qual é a proposta dele para que você não seja pego de surpresa. Eu sou impactado com frequência no material que o Samuel produz. Aliás, olha que bacana, gente. Aqui tem uma... Quando o Samuel descobriu sobre esse guia, ele falou, não posso ficar de fora. Quero estar junto nessa. Então, ele fez um anúncio aqui. E eu, frequentemente, tenho sido impactado com o material e o conteúdo do Samuel na internet. Então, ele faz webinário, ele tem e-book, ele tem site, ele tem uma rede social repleta ali de seguidores, ele tem testemunhais. Olha... uma série de coisas que levam a credibilidade e a reputação dele lá para cima. Não estou falando isso porque a gente é amigo e vizinho também, mas estou falando por uma grande realidade, que é o que a gente percebe e a riqueza de material que ele tem dentro dessa atmosfera chamada hipnoterapia. Samuel, vamos indo para a parte final aqui. Eu vou chamar mais um breakzinho e a gente vai para o encerramento. Vamos lá, Samuca. Eu chamo ele de Samuca porque, né, sabe que Samuel tem uma história na Bíblia bem interessante, né? Você sabe a história de Samuel ou não? Sei. Sabe? Samuel é filho de... Você sabe, Dado, a história de Samuel? Sabe, então é bem bacana. Aliás, nós temos aqui, ó, Samuel e Gabriel, nome de anjo. Tem 2 anjos aqui hoje. Tem 2 anjos aqui. Samuel, dá uma olha para essa câmera aqui e deixa um recado final para quem está te assistindo aí, cara. É muito comum hoje, na sociedade, as pessoas acharem que a ansiedade é normal, que viver uma vida com problemas emocionais é normal, viver aquela vida sem qualidade, dormindo mal, preocupado, totalmente desestabilizado. Mas isso é comum e não normal. Então, meu recado é para que você olhe mais para a sua saúde mental, dê a devida atenção, se cuide, para que você consiga restabelecer sua vida de verdade, recuperar seus sonhos, voltar a viver com energia, com disposição, que é exatamente isso que você nasceu para viver. Muito bem, quem quiser entrar em contato com o Samuel Kiss, vai aparecer no GCzinho aqui embaixo, www.samuelkiss.com.br, não é isso? Exato. O Instagram? @osamuelkiss. E o Zap? O telefone da clínica é 11 9313 9611. Faltou um 9, calma. 11 99313 9611. Perfeito, muito bem, muito bem. Gente, encerramos por aqui. Foi um prazer te receber aqui. Venha sempre, legal conversar com você. Ele tem um posto de cultura nessa área aí de hipnoterapia. Venha sempre, Samuel. E obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Na semana que vem eu tenho uma surpresa para você. Você não vai acreditar quem vem semana que vem aqui. Tem gente que já me pediu essa pessoa. E já está confirmado, tá? Mas não perca. Toda segunda-feira, 19 horas, Conexão Real Parque Melhor. Curta, compartilhe, clica lá no sininho, se inscreva para você receber as notificações e acompanhar. Afinal, nós fizemos isso para você. É o Real Parque conectando vizinhos, transformando o bairro. Um beijo, uma ótima semana e até segunda que vem.